Olá, vamos dar início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Lembrar a vocês que a nossa casa já está com os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E que o nosso grupo de estudos também já está de forma presencial às quartas-feiras, das 19h às 20h. Mas permanecemos aqui também nesse formato para que aqueles que não têm condições de ir à instituição possam continuar acompanhando o nosso estudo. Então, nós vamos dar prosseguimento para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, nós estamos no capítulo 3º, do livro 2º, que fala do retorno da vida corpórea à vida espiritual. Nós estamos no item A Alma Após a Morte e já chegamos na pergunta número 153. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, lembrando que nesse item em que Kardec vai tratar da alma após a morte, nós já vimos até aqui, aqueles que quiserem acompanhar podem assistir os vídeos anteriores, que a alma se transforma em espírito, ou seja, a partir do momento que desencarna, que há a morte do corpo físico, a alma volta a ser espírito. Então, nesse conceito aqui, é o entendimento de alma enquanto está encarnado. Deixou o corpo físico, essa alma, esse espírito que estava encarnado passa a ser espírito. Kardec também nesse ponto já tratou da individualidade, ou seja, que o espírito permanece consciente do que é, da sua individualidade, da pessoa que não perde isso quando tem a morte do corpo físico, quando retorna à dimensão espiritual, então permanece com a sua individualidade, sabendo quem é, de onde veio, o que estava fazendo quando estava encarnado. E hoje, para fechar esse item da alma após a morte, Kardec vai fechar esse item com duas perguntas. A 153, Kardec vai dizer: em qual sentido se deve entender a vida eterna? Então, Kardec pergunta aos espíritos qual o sentido quando a gente fala de vida eterna. Resposta dos espíritos: é a vida do espírito. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, vida eterna significa a vida do espírito. Por quê? Porque não acaba nunca. A partir do momento em que foi criado pelo divino, pelo Criador, não tem fim, não vai cessar. Não existe morte para o espírito. E os espíritos ainda frisam para que a gente possa entender bem. A do corpo, ela é
passageira, transitória. Então, ela tem fim com a morte do corpo. Mas a do espírito, a individualidade que permanece após a morte do corpo físico, no retorno à dimensão espiritual, ao plano espiritual, ao mundo espiritual, essa não cessa jamais. É uma vida contínua. Então, vida eterna é a vida do espírito, que tem períodos em que está encarnado num personagem que vai ser transitório, que vai ter um tempo definido de 50, 60, 80, 90, 100 e alguns anos, mas que esse personagem, esse período de aprendizado é transitório, passageiro, vai acabar, vai retornar ao plano espiritual e aí retorna à vida eterna que não acaba, até voltar de novo para ter outro tempo de aprendizado. Então, o tempo de aprendizado, que é a reencarnação, é transitório e passageiro. Mas a vida do espírito, ela é eterna no sentido de que não tem fim. Quando o corpo morre, a alma, o espírito, retorna a essa vida que para ele é agora infinita, que não vai ter um tempo para terminar. Essa foi a pergunta número 153. Mas aí Kardec vai complementar na pergunta 153A. Então, não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros que, tendo atingido o grau de perfeição, não tem mais provas a sofrer? Pergunta 153A. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros que, tendo atingido o grau de perfeição, não tem mais provas a sofrer? O que é que Kardec está dizendo aqui com essa pergunta? Então, não seria melhor de chamar a vida eterna a vida dos espíritos puros? Ou seja, daqueles espíritos que conseguiram alcançar uma condição de que não precisa mais voltar para ter essa vida encarnado transitória, esse aprendizado que vai ser passageiro. Então, não seria mais correto chamar de vida eterna apenas aqueles que não precisarão mais voltar e ter um aprendizado aqui passageiro? Pergunta de Kardec. Complementando a que ele já tinha perguntado anteriormente, de que sentido seria a vida eterna. Então, a partir da resposta dos espíritos, de que é a vida do espírito que não cessa, Kardec complementa com essa. Vamos ver agora o que é que os espíritos responderam. Então, Kardec está perguntando: vida eterna não deveria ser a vida dos espíritos que não precisam mais reencarnar? Resposta dos espíritos: essa é a felicidade eterna. Mas é uma questão de palavras. Chamem-se as coisas de qualquer forma, desde que sejam compreensíveis ao entendimento. Então, os espíritos vão responder a Kardec: essa condição de não precisar mais encarnar é uma condição de felicidade, porque não tem mais o aprendizado. Não é que o espírito não vai ter mais aprendizado, porque, poxa, já acabou, chegou por espírito, vai ter uma vida agora até eternidade adentro, sem fazer mais nada, não tem mais, não vai reencarnar, não precisa, não tem prova, não tem... Ainda tem o que aprender, só que a forma desse aprendizado não se dá mais com provas, com expiações, com situações que nós classificamos como de sofrimento. Então, os espíritos vão dizer: já que você quer ir por esse caminho, não seria vida eterna isso. Seria felicidade eterna. Porque a vida é eterna para qualquer espírito. Eterna no sentido de que não vai acabar. Agora, a condição de não precisar mais retornar, ou seja, reencarnar, aí já é uma felicidade. Isso já é um prazer.
Isso já é um presente, é um plus que o próprio espírito conquistou, presente conquistado, não presente dado. Porque a caminhada é do espírito. Então, os espíritos vão dizer, chama-se a isso, então, nessa linha de raciocínio sua, de felicidade eterna. Mas os espíritos, mas se você quiser chamar assim, pode chamar, é só uma questão de palavras. Contanto que vocês entendam que a vida do espírito, a partir do momento que ele é criado pelo divino, ela não tem fim, ela não acaba nunca. Por isso que o medo da morte é uma ilusão, porque a morte para o espírito não existe. Existe uma transição de um momento que nós estamos vivendo aqui para um outro momento que a gente vai passar a viver em outra dimensão. É como se a gente saísse de um país ou de um continente e fosse viver em outro. Por isso que o medo da morte não existe, é uma ilusão. Porque a gente tem que se conscientizar, entender que nós somos espíritos, nós somos imortais. Então, o eu, a individualidade que está aqui agora falando por esse personagem chamado Sandra Naira não vai deixar de existir nunca. Então, não há de que ter medo, não tem que ter temor, porque a gente não vai deixar de existir. Ah, Sandra, mas vai deixar as pessoas aqui? Sim. As pessoas que ficarem aqui, ou as pessoas que já foram, né? Por exemplo, a minha mãe tem pouco tempo que retornou à dimensão espiritual. Nós vamos nos encontrar, nós já nos encontramos nos momentos de sonho, de desdobramento, porque o espírito não dorme, quem dorme é o corpo físico, e nós vamos nos encontrar quando eu retornar. Então, não tem perda de vínculo, a gente não a gente não perde a ligação com as pessoas com quem a gente ama. É apenas um tempo em que nós vamos estar juntos agora de uma outra maneira, pela linha do afeto, do vínculo amoroso que nos une até o momento em que nós poderemos estar juntos de novo. E quem sabe, se for da vontade de ambos, retornar mais uma vez juntos numa mesma família, ou próximos, ou como amigos. Então, os espíritos dizem, chame o que quiser, chame de vida eterna, a vida do espírito, contanto que você entenda que o espírito é imortal. A partir do momento em que é criado pelo divino, pelo Criador, não tem fim. Quando acaba a experiência da morte do corpo físico, o espírito, a pessoa, a individualidade continua na dimensão espiritual, no mundo espiritual e vai nessa trajetória. Permanecer com o seu aprendizado agora na outra dimensão, porque a gente não aprende. O nosso aprendizado enquanto espírito não se dá apenas quando nós estamos encarnados. Então, retornamos à dimensão espiritual, à pátria espiritual, ao mundo espiritual, seja lá como for que nós vamos chamar ou gostamos de chamar. Nós terminou essa experiência aqui, aconteceu a morte do corpo físico, nós retornamos a esta dimensão, a este plano, a este mundo, a esta colônia, a este céu, ou não, se a gente estiver num lugar que a gente classifique como não sendo um lugar bom, um lugar agradável, nós vamos continuar o nosso aprendizado até o momento em que nós estivermos prontos para retornar, para continuar agora do lado de cá, na dimensão da matéria, na dimensão do mundo material, reencarnamos com outro personagem. Aí não vai ser mais Sandra Naira. Aí será outro personagem que vai nascer para dar continuidade ao aprendizado, à história do espírito que somos, porque nós não somos esse personagem.
Eu, espírito, não sou Sandra Naira. Eu estou sendo representada agora por este personagem chamado Sandra Naira. Mas eu já tive outros personagens que me representaram. Eu, sim, espírito imortal, individualidade, que é a soma, o acúmulo de todos os personagens que eu já vivi. Maria, João, José, Rita, Sandra. Então, o espírito, a individualidade, é a soma das experiências vividas, em que cada encarnação em que vem na dimensão material reencarnando, toma emprestado, forma um personagem que vai lhe representar. Quando a gente deixa esse personagem com a morte do corpo físico, nós retornamos ao plano espiritual, à dimensão espiritual, conservamos ainda durante algum tempo este personagem, esta ideia, este nome, mas à medida que vamos ficando no plano espiritual, no novo aprendizado, podemos dizer, não quero mais ficar com esse nome da última encarnação. Vou usar um outro, né? Emmanuel fez isso. Adotou um personagem lá da época do Mestre Jesus, mas já tinha tido outras encarnações em que não foi mais Emmanuel. Então, é assim que nós temos a prova, né? Como Kardec, uma das perguntas que fez aqui nesse item, de que a alma, o espírito, permanece após a morte do corpo físico. Então, fica para a nossa reflexão durante a semana e até o nosso encontro da semana seguinte, porque nós somos um grupo de estudos, não somos um grupo de leitura. A gente não está aqui para lermos juntos as perguntas que Kardec fez e as respostas que os espíritos deram, né? Como eu faço aqui com vocês, lembrando que a tradução que eu leio para vocês é a tradução de Sandra Kepler com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês acompanham de casa com a tradução que vocês têm do Livro dos Espíritos. Mas nós não somos um grupo de leitura, nós somos um grupo de estudos em que nós pegamos as perguntas que Kardec fez, as respostas que os espíritos deram, fazemos as nossas reflexões aqui. Durante a semana, nós vamos refletir sobre esse ponto que o Livro dos Espíritos está nos trazendo, para que nós possamos utilizar essas informações que foram dadas para nos auxiliar na nossa caminhada, no nosso desenvolvimento espiritual, para que a doutrina espírita sirva de instrumento auxiliar no nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais e que tem uma vida eterna. Então, a gente utiliza esse saber que nos foi dado pelos espíritos através do trabalho de Allan Kardec, para nos auxiliar, para que nessa experiência, nesse aprendizado que nós estamos vivenciando, nós possamos fazer escolhas que vão nos fazer colher bons frutos enquanto espíritos imortais. Lembrando que quando Kardec pergunta lá na pergunta 150b, o que é que o espírito leva desse mundo, os espíritos vão dizer que só a lembrança e os sentimentos, tudo que nós vivemos e que está em nós, as nossas lembranças, as nossas escolhas, e que essa lembrança e que esses sentimentos e que essas experiências, elas podem ser, tá lá na pergunta 150b, essa lembrança ela pode ser cheia de doçura ou de amargor. Ou seja, ela pode ser uma lembrança muito agradável, uma lembrança sofrida, uma lembrança que não nos faça ficar bem. O que é que vai fazer com que essa lembrança, ou seja, o que nós vamos levar,
seja doçura ou amargor, são as escolhas que nós fazemos nesse aprendizado que nós estamos atuando com o personagem atual. Então, nós utilizarmos essas reflexões através das informações que a doutrina nos oferece através do Livro dos Espíritos, para que nós possamos fazer escolhas melhores e no nosso retorno à dimensão espiritual, as nossas lembranças, os nossos sentimentos sejam de muita doçura, para que nós possamos dizer: aproveitei bem este aprendizado, aproveitei bem essa experiência que eu tive agora com este personagem, fiz boas escolhas, exercitei o meu livre-arbítrio com responsabilidade, pensando naquilo que era bom, adequado ao meu crescimento, ao crescimento do outro e ao lugar onde eu estava inserido. Ok, meus amores? Hoje nós vamos ficar por aqui, encerrando o item A Alma Após a Morte, do capítulo 3º do livro 2º, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. E na semana seguinte, nós vamos entrar no item Separação entre a Alma e o Corpo. Nós aguardamos vocês aqui semana que vem, lembrando que os nossos estudos acontecem sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexões. Que possamos, durante a semana, utilizarmos essas reflexões a favor do nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais. Que o teu amor sustente esse nosso desejo, essa nossa vontade de nos tornarmos melhores hoje do que fomos ontem, para que amanhã possamos também fazer da mesma forma, buscarmos estarmos melhores do que estamos agora. Que o teu amor possa sempre, querido amigo, encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.